Bom dia, primeiro ano. Como vocês estão? A gente vai continuar hoje hidrosfera, que nada mais é do que água também. E hoje a gente vai ver isso de uma forma diferente. É claro, o assunto é o mesmo, mas a maneira é diferente e com coisas novas. Eu preparei uma coisa especial para vocês. Bom, para começar, eu deixei aqui, vou deixar a letra do Planeta Água de Guilherme Arantes. Foi uma música que fez muito sucesso para vocês cantarem e espantarem essa pandemia. Só que antes, quando vocês estiverem cantando, presta bastante atenção na letra dessa música e que fala de água. A água é uma substância abundante do planeta Terra e cobre aproximadamente 3/4 da superfície do planeta. Eu já havia falado isso, mas para fixar bastante. A origem dela, o resfriamento, aquecimento da Terra, a condensação do vapor e a formação de oceanos primitivos. Onde encontramos águas nos oceanos, calotas polares, na atmosfera sob forma de nuvens, nos continentes, em rios, lagos glaciais e contida em todos os organismos vivos. Podemos considerar os recursos hídricos sob três formas e aspectos: como elemento, componente físico da natureza, como ambiente para a vida, ambiente aquático e como fator indispensável para a manutenção da vida na Terra. Água, fonte de vida. Quando falo da água como fonte de vida, não estou me referindo primeiramente à água distribuída pelos três reservatórios principais, os oceanos, os continentes e a atmosfera. Eu me refiro à água que está dentro de mim como parte da minha existência corporal. Isso foi dito por Nunes e Sacconi em 2005. E aqui eu coloquei que nosso corpo possui mais de 70% do nosso organismo é composto por água, tá? Vocês sabiam disso? Aqui eu deixei as quantidades, ó. Cérebro 75, coração 75, pulmão 86, fígado 86, rins 83, sangue 81, músculo 75. Presta atenção, perguntinha de prova. Aqui é a disponibilidade da água no mundo, os gráficozinho bonitinho. Ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é a movimentação que a água faz na natureza. Esse movimento é infinito e circular, pois ocorre através do processo de evaporação das águas da superfície, rios, oceanos, lagos do planeta Terra e também pela transpiração dos seres vivos. O planeta Terra possui extensão territorial de aproximadamente 510 bilhões de quilômetros quadrados, dos quais 70,7 são ocupados pelos oceanos. Essa grande massa de água foi formada há cerca de 4 bilhões de anos através de condensação de vapores d'água da atmosfera que atingiram a superfície terrestre em forma de chuva. A topografia da Terra fez com que as águas se deslocassem para os terrenos mais baixos, formando assim os oceanos. O sal, característica marcante dos oceanos, é oriundo da evaporação vulcânica, que espalharam os sais das profundezas da Terra e, ao atingirem a superfície, foram arrastados pelas águas das chuvas até oceanos. A importância dos oceanos, tá? Manutenção da vida, extração de minerais, influencia o clima, abriga cerca de 80% das espécies da Terra. A importância deles, para o aspecto natural. Ele é importante para a pesca, regula a temperatura do planeta, deslocamento dos navios cargueiros, entre outros. Aqui a pirâmide. Quais são os oceanos, tá? E você pode estar falando aí qual é o seu oceano, tá? Índico, Atlântico, Pacífico, Glacial. O relevo submarino, que eu fiz aí para vocês, olha. A camada dorsal. Agora o menininho está dormindo, olha só. A bacia oceânica, os continentes, tá? A fossa abissal, que é ali onde ficam os peixes abissais, tá? Muito importante esse gráfico aí, tá? Para vocês verem o continente, tá? Onde está o continente. E aqui metros, né, de profundidade se encontram. Salinidade.
O principal tipo de mineral encontrado nas águas marinhas é o cloreto de sódio, o nosso conhecido sal de cozinha. O valor médio da salinidade nos oceanos é de 35%. A salinidade da água marinha não é uniforme, varia conforme o volume de água doce despejado, a temperatura, a profundidade, a quantidade de evaporação de chuva. O maior índice de salinidade encontrado está no Mar Morto, tá? Depende da quantidade de calor recebida e varia de acordo com a posição geográfica dos oceanos. Isso é temperatura. Nas áreas próximas do Equador, a temperatura das águas é mais elevada, devido à maior incidência de raios solares. A água dos oceanos da Terra está cada vez mais quente. De acordo com o Centro Nacional de Dados Climáticos dos Estados Unidos, NCDC, da sigla em inglês, a descoberta média dos mares atingiu 17 graus Celsius em julho de 2009, a mais alta já registrada desde que as medições tiveram início em 1880. Nossa, muito tempo. Mares. Mares abertos ou costeiro estão diretamente ligados aos oceanos que se encontram nas proximidades. Mares mediterrâneos, interiores ou continentais. Existem restritas passagens que possibilitam uma conexão com os oceanos. A ligação ocorre por meio dos estreitos. Exemplo, Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho. Mares fechados ou isolados são aqueles que se encontram nos interiores dos continentes. Desse modo, não apresentam uma ligação de maneira direta com os oceanos, como, por exemplo, o Mar de Aral e o Mar Cáspio. Aqui o esqueminha dos mares, tá? Mar aberto, mar costeiro, mares fechado. A onda. As ondas são movimentos provocados por vento que sopra sobre a superfície das águas oceânicas. Quando as ondas se aproximam do litoral, elas se dobram e se quebram. Áreas de mar aberto apresentam ondas maiores. No Havaí, por exemplo, formam-se ondas gigantescas que atingem até 10 metros de altura. Gente, é muita coisa. As tsunamis são ondas gigantes com grande concentração de energia que podem ocorrer nos oceanos. Elas são provocadas por um grande deslocamento de água que ocorre após uma movimentação de placas tectônicas abaixo dos oceanos. Correntes marinhas. As correntes marinhas são massas menores de água que se deslocam por distintas direções, mantendo suas características de cor, salinidade e temperatura. Isso quer dizer que elas não se misturam. Esse deslocamento é proveniente da ação dos ventos e também da movimentação de rotação da Terra. Por causa disso, as correntes marítimas realizam deslocamentos distintos de acordo com os hemisférios que se encontram. No mundo, existem dois tipos de correntes marinhas. São elas, correntes quentes e correntes frias. As primeiras originam-se da zona tórrida da Terra e se dirigem rumo às zonas polares. As segundas formam as zonas polares e deslocam-se em direção à zona intertropical da Terra. Aqui os mares, tá? Mar Mediterrâneo, Negro, Cáspio. As ondas. Essa daqui, ó. Correntes marinhas. E agora a gente vai ficar aqui o mapinha com as correntes marinhas, tá? Marítimas. O que são e como acontece. As correntes marítimas, elas conseguem, tá? Elas conseguem mudar de direção. Aqui, ó, essas aqui estão saindo por lá, vem de cima, vai para um lado, vem para o outro. Então, elas estão mudando com frequência, tá? E isso aqui, os navios, grandes navios, é muito importante para os grandes navios ter esse mapa, essa visualização dessas correntes marítimas. Aquíferos. Aquífero é uma formação geológica subterrânea que funciona como reservatório de água. As águas das chuvas infiltram no solo e abastecem esse reservatório. Suas rochas têm características porosas e permeáveis, com capacidade de reter e ceder água.
Os aquíferos abastecem poços e nascentes e são responsáveis por sua manutenção. Tipos de aquíferos. Os porosos, como eu havia falado. A água circula através de poros. As formações geológicas podem ser detríticas. Exemplos: areias limpas, por vezes consolidadas por um cimento. Exemplo: arenitos, conglomerados e etc. Fraturados ou fissurados. A água circula através de fracturas ou pequenas fissuras. As formações podem ser granito, gabros, filhões de quartzo, cárticos. A água circula em condutas que resultam de alargamento de classe por dissolução. Aqui, ó, os aquíferos do Brasil, tá? Aonde que ele se encontra. O aquífero Guarani é o principal manancial de água doce da América do Sul, formado entre 200 milhões e 130 milhões de anos atrás, nos períodos Triásico, nos períodos Triásico, Jurássico e Cretáceo inferior. É o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiraço do mundo. Sua maior ocorrência de dá em território brasileiro, 2/3 da área total, abrangendo os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hidrografia de rios. O rio é um curso de água que corre naturalmente de uma área mais alta para uma mais baixa do relevo. Geralmente deságua em outro rio, lago ou mar. Esses cursos de água se formam a partir da chuva que é absorvida pelo solo, até atingir impermeáveis no subsolo, onde se acumula, confundindo o que chamamos de lençol freático. Quando o lençol freático aflora na superfície da origem nascente de um rio, apesar dessa definição, há rios que se formam de outras maneiras, como, por exemplo, a partir do degelo em picos montanhosos, além de alguns originarem de águas de lago. Característica de um rio. O rio ele tem foz, tá? E pode ser delta, estuário e mista. Característica de um rio. Cada quadrinho desse tem uma característica de um rio. E cada um deles, tá? Tem o tipo de. Tem o regime e tem o tipo de drenagem. Então vamos lá. O tipo de drenagem pode ser fluvial, nival ou fluvional, tá? O tipo de drenagem pode ser exorreica, que deságua no oceano, endorreica, que deságua dentro da continente, e arreica, que não tem direção definida. Característica dos rios, aqui de novo, esse está repetido. Ah, não, é diferente. Característica dos rios. O tipo de relevo que percorre, as condições climáticas, se é planalto, planície, se é perene, se não secam, se está intermitente, secam em determinado período. Hidrografia no Brasil. A hidrografia no Brasil envolve o conjunto de recursos hídricos no território brasileiro. As bacias hidrográficas, o Oceano Atlântico, os rios, lagos e lagoas, e os arquipélagos e golfos, as baías, as cataratas, as usinas elétricas, as barragens e etc. De acordo com os órgãos governamentais, existem no Brasil 12 grandes bacias hidrográficas, sendo que 7 têm o nome de seus rios principais: Amazonas, Paraná, Tocantins, São Francisco, Parnaíba, Paraíba e Uruguai. Bom, tá dando para esquentar direitinho. Poluição. Esgoto, aqui os diferentes tipos de poluição, tá? Esgoto industrial, vazamento de navio petroleiro, rios, esgoto doméstico, esgoto industrial,
Bom, para a gente não perder o clima, para vocês aí que estão na quarentena, tá? Faça uma listinha com os principais tipos de poluição que a gente vê por aí. Acho que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Principais tipos de poluição das águas que a gente costuma ver aí no nosso dia a dia. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar aí também os exercícios para vocês, tá? Façam com carinho. Qualquer dúvida é só falar lá no Classroom. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá? E não esqueçam, qualquer coisa, a gente